17, lote 17, Samambaia Sul, Distrito Federal. Primeiro lugar absoluta. Muito boa noite a você que nos assiste no Brasil e no mundo. Muito boa noite também a você que nos acompanha pelo Facebook e Instagram. Boa noite a você, Elicaso, e sua equipe de transmissão. Eu sou José Carlos Carvalho e este é o programa Uma Conversa Legal, que vai ao ar todas as segundas-feiras, das 20 às 21 horas, pela TVN Brasil. Hoje o foco é o papel da Ordem dos Advogados do Brasil, a advocacia pública e o contexto onde está inserida. Ainda este ano temos a renovação na instituição, com eleições para a direção das subseções, seccional e o Conselho Federal, além de outros temas a serem abordados. E para essa conversa legal, convidamos hoje a doutora Andréa Saboia, formada em Direito pela Uniceub, com pós-graduação em Direito Urbanístico e Regulação Ambiental, mestranda em Políticas Públicas, advogada pública concursada, exercendo atualmente a função de advogada-geral da TerraCap. Muito boa noite, doutora Andréa Saboia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito boa noite, doutor José Carlos e toda a equipe da TVN Brasil por essa oportunidade de estar aqui tratando de assuntos tão importantes para o desenvolvimento da cidade e da nossa instituição, da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigada pelo convite, a honra é toda minha. Muito obrigado, muito bem. Doutora Andréa, antes de iniciarmos o nosso debate, quero homenagear novamente a todas as mulheres do Brasil e do mundo pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado dia 8, próximo passado, e o faço em seu nome, doutora Andréa, como uma das verdadeiras representantes das guerreiras mulheres brasileiras. Fico muito feliz com essa homenagem. Efetivamente, as mulheres, as advogadas, já são mulheres empoderadas, que têm a obrigação justamente de incentivar as outras mulheres, as advogadas que defendem os interesses dos cidadãos, da população, que têm a obrigação de preservar pelo fortalecimento das instituições, elas devem, sim, levar em primeira linha essa defesa das mulheres. Então, eu fico muito feliz, sou advogada já há 13 anos, sou advogada pública há 7 anos, e há 4 anos estou no exercício da chefia no jurídico da TerraCap. Muito bem. Doutora Andréa, como advogada da TerraCap, nos fale como anda a regularização fundiária do Distrito Federal. Quais os projetos implementados para amenizar e fazer frente aos inúmeros e graves problemas de terras face à sua complexidade? Falar sobre regularização fundiária significa organizar a cidade, devolver o planejamento urbanístico. E eu fico muito feliz de, como advogada, de forma bastante técnica, poder estar vivenciando tudo isso. Hoje, nós estamos vivenciando o maior processo de regularização fundiária do Brasil. E isso se deve ao engajamento de todos os órgãos de forma bastante técnica, pelo desenvolvimento de atividades bastante assertivas, de forma bastante clara. E isso eu posso afirmar como advogada, até hoje, sem nenhuma liminar, nenhuma decisão judicial impedindo a regularização, eu posso afirmar que, efetivamente, e agora, Brasília está no rumo certo. Eu fico muito feliz de poder hoje assinar as escrituras públicas para toda a população do Distrito Federal que hoje reside em núcleos informais passíveis de regularização fundiária, conforme a lei, conforme o planejamento urbanístico, conforme os projetos, conforme as licenças ambientais expedidas pelos órgãos técnicos capacitados para isso. Então, quando a gente fala em regularização fundiária, a gente fala em segurança jurídica, a gente fala em inserção desse imóvel no âmbito comercial, a gente fala na transferência de forma lícita, a gente fala em sucessão de forma pacífica. Então, regularizar
é efetivamente a pacificação social. E hoje, no Distrito Federal, existem 22 núcleos urbanos passíveis de regularização. Além disso, falando pelo lado da TerraCap, existem vários projetos de regularização, também nas áreas rurais, também em relação às entidades de assistência religiosa, essas entidades tão importantes que cumprem um papel de suplementação do Estado. Existem também a regularização dos clubes, entidades que prestam apoio ao desenvolvimento, ao desporto, à cultura e ao lazer. E, além disso, também posso falar do próprio PRODEF, que recebeu recentemente uma nova legislação, trazendo incentivo ao setor produtivo, ao desenvolvimento econômico da cidade. E isso é desenvolvimento, isso é o futuro. E eu fico muito feliz de poder virar a página da cidade. Essa é a história que fica registrada para sempre. Doutora, e essa regularização, eu gostaria que a senhora nos desse uma explicação a respeito disso. Essa regularização é feita em parceria com todos os órgãos da administração federal, tendo em vista que o Distrito Federal aqui tem uma administração peculiar, face ser o território, ser a capital da República, e os outros órgãos, como o IBAMA, Meio Ambiente, Chico Mendes, essas organizações todas trabalham em parceria com o governo do Distrito Federal, doutora? Para falar de regularização fundiária, você precisa identificar, primeiramente, a situação fundiária, quem efetivamente é o dono daquela área. Você precisa traçar um projeto urbanístico e, claro, você precisa contemplar as questões ambientais. E aí, nesse ponto, vem a nova legislação, a 13465, né, que significa a conversão da medida provisória 759. E isso veio apresentar vários pontos que facilitaram, sobretudo, o registro. Eu posso colocar como um dos principais avanços o aumento da legitimidade dos ocupantes para pleitear a regularização fundiária. Hoje, nos termos do artigo 20 da Lei 13.465, a impugnação daquela parcela que está resistente à regularização, ela deixa de ter efeito suspensivo em relação à área como um todo, ficando adstrita tão somente aquela parcela impugnada. E, além disso, a gente precisa enaltecer as soluções extrajudiciais de solução dos conflitos. Então, a gente retira essas impugnações do âmbito do Poder Judiciário e traz para o bojo do Poder Executivo, em consonância com todos os órgãos, com a TerraCap, com a Secretaria, com a CEGED e todos os ambientes técnicos, os órgãos, essa solução específica para a resolução, para a implementação de forma eficaz e segura, que é a regularização fundiária hoje implementada em Brasília. Então, a legislação trouxe esses benefícios e hoje a TerraCap também consegue, por intermédio das áreas técnicas, apontar, por intermédio da resolução 246, a avaliação específica de cada uma dessas unidades. Então, hoje, cada ocupante tem a segurança de receber uma vistoria, um laudo de avaliação que aponta o valor legal, o valor justo, o valor correto. Porque quando a gente para pensar se é caro ou barato, é claro que isso é absolutamente subjetivo. A gente precisa identificar os critérios legais. E, por isso, hoje, a gente observa uma adesão da população de até 90%. Ou seja, o interesse dessa comunidade demonstra que o processo está correto, que, efetivamente, a gente consegue transformar a Brasília e resgatando todos os espaços públicos, implementando todas essas áreas para a instalação das escolas, hospitais, tudo isso. Então, realmente é uma grande transformação. E, a partir daí, a gente precisa lembrar também que, com a regularização, a gente
consegue resgatar a implementação da infraestrutura, um ambiente de desenvolvimento, e, a partir daí, a gente pode pensar no bem-estar da população. É isso que está posto na Constituição. É isso que está dito no artigo 6º como um direito social, porque a população não pode deixar de morar. Isso já vem lá da Declaração Universal de Direitos Humanos. Isso é um direito que a gente não pode abandonar. E isso está sendo realizado de forma responsável, de forma organizada. Então, isso é realmente uma grande transformação. Eu fico muito feliz de estar vivenciando tudo isso. Muito bem. Doutora, mas só um esclarecimento aqui que eu gostaria que a senhora nos desse. Quando sai da esfera judicial e vai para a esfera técnica, a sociedade como um todo é chamada também a participar disso, ou só os órgãos técnicos administrativos que são levados a efeito para regularizar essa situação? O próprio Estatuto da Cidade prevê o amplo diálogo com a comunidade, mediante audiências públicas, mediante a consulta. E hoje, como esses condomínios têm essa associação, então tem representantes legitimados para falar em nome daqueles ocupantes, então o diálogo se torna absolutamente eficaz. O que a gente observa é que antigos advogados que estavam ali iludindo aquela população, hoje já não tem espaço para atuar, para enganar, para vender essa ilusão. Hoje, de fato, partindo da premissa da certeza, da regularidade da situação fundiária, não tem por que a população deixar de buscar os órgãos técnicos, a TerraCap, e buscar essa escritura pública, que é um direito do cidadão. É o planejamento urbanístico sendo implementado. Certinho. Muito bem, doutora. Essas explicações, a senhora não tem a dúvida, doutora Andréa Saboia, que nós vamos voltar em outras oportunidades, porque esse é um assunto bastante complexo, e a senhora sabe da complexidade aqui no Distrito Federal, que é a regularização de terras públicas, e eu vou já estender o convite para a senhora em outra ocasião, para a gente vir tratar especificamente desse problema, se assim a senhora entender. Doutora Andréa, eu gostaria de saber agora, com a experiência que a senhora tem, quais os principais desafios da advocacia pública? O principal desafio da advocacia pública consiste em atuar no desenvolvimento do próprio Estado. A partir das demandas judiciais, a gente precisa identificar os principais pontos para que o Estado possa efetivamente se desenvolver. Para além do dia a dia do advogado público, que ainda precisa de reforço de sistemas, de apoio operacional, de auxílio humano no dia a dia para resolver, para atender todos os prazos judiciais, a gente precisa entender que o Estado precisa desses advogados. Precisa justamente para esse fortalecimento. Então, o advogado público, hoje, a gente precisa monitorar esses resultados, conforme esses indicadores, focando no desenvolvimento da sociedade. Quando a gente identifica a própria situação, a dificuldade do Estado, o advogado precisa ser justamente esse profissional que vai conceder segurança na tomada da decisão, do ponto de vista consultivo, e do ponto de vista processual, do contencioso, a gente precisa buscar soluções para a resolução extrajudicial desses conflitos. Então, aplicando para determinadas matérias acordos judiciais, apresentando soluções e tendo efetivamente um comportamento para a defesa da coisa pública, porque quando a gente defende o Estado da forma como está na Constituição, a gente está desenvolvendo uma função essencial para a cidadania, essencial para o fortalecimento das instituições. Então, esse, para mim, é o principal desafio. Além disso, a gente precisa ter associações e entidades que, de forma legítima, possam expressar
o sentimento da categoria, expressar as principais demandas de forma ampla, de forma participativa. Então, hoje, a advocacia pública, ela já não pode mais ter que justificar questões legais postas já pelo próprio CPC, como recebimento de honorários advocatícios, a justificar a ausência do controle de ponto eletrônico, porque isso viola as prerrogativas da advocacia pública. E hoje isso não está sendo implementado de forma adequada. Então, a gente precisa superar todos esses entraves do dia a dia, porque a nossa primeira batalha consiste em brigar para trabalhar direito, brigar para trabalhar em defesa das nossas instituições, focando no desenvolvimento da nossa cidade. Então, esses são os principais desafios. Muito bem. Doutora Andréia, a senhora deu aí, em síntese, o que a advocacia pública tem que fazer, os desafios, e agora essa pergunta aqui vem dos nossos colegas que não pertencem à advocacia pública. Existem irregularidades na advocacia pública e quais as providências devem ser tomadas quando da constatação dessas irregularidades? Costumo dizer que toda profissão tem um protocolo, você tem que obedecer todo o passo a passo. Hoje, a advocacia, quando ela está focada na prevenção do risco, e hoje já existem todas as regras de compliance, você deve aplicar a Lei 13.330, que regulamenta a advocacia pública, e hoje também, do âmbito do Distrito Federal, foi editada a Lei 6.112, agora de 2018. Todas essas medidas visam combater todos os atos de corrupção. É claro que o advogado público ele também precisa exercer esse controle finalístico do ato. Portanto, então, a gente atua na eficiência administrativa, justamente para evitar toda essa demanda que pode afetar um ato administrativo. Então, hoje, quando um advogado ele se distancia dessa técnica, claro que ele comete uma irregularidade, ele deve imediatamente comunicar a todos os órgãos de controle, a controladoria interna e externa, Ministério Público e todas as entidades responsáveis por esse ato. Então, a gente precisa efetivamente aplicar todas essas normas de controle. Isso é de suma importância, até para se manter a lisura, né, doutora, do andamento das questões que são postas ali na advocacia pública. Com certeza, são profissionais vocacionados para esse fim, que prestam concurso público e que têm esse dever de efetivamente obedecer todo o panorama legal para esse desenvolvimento. Muito bem. A advocacia pública tem se envolvido, doutora, com questões partidárias? Isso é uma pergunta que a gente sabe disso tudo, mas os nossos telespectadores precisam saber disso, os nossos ouvintes e telespectadores precisam saber disso. Tem envolvimento e em que grau de envolvimento e quais as providências quando esse envolvimento ultrapassa o limite legal da advocacia pública. Nesse ponto, a gente precisa observar que essas instituições elas precisam do advogado público. E é natural que haja consultas formais, formalizadas no bojo de processos administrativos. O que a gente não pode é ter uma posição partidária, ter uma posição previamente definida. Então, a gente precisa diferenciar a parte da assessoria da parte técnica, porque quando há efetivamente essa mistura, essa confusão dos atos, com certeza estaremos violando das nossas premissas, que é justamente a independência técnica e funcional. E eu vou mais além. Se você colocar também conselheiros com essa mesma vinculação, você acaba comprometendo a transparência e toda a legalidade daquele ato. A lisura do procedimento, né, doutora?
Com certeza. Não, com certeza. Então, agora, é claro que se o profissional tem uma vocação partidária, a gente não pode impedir que ele assim o exerça, mas o faça de forma pública, de forma ostensiva, e não se valendo dessas posições ou desses cargos para esse fim. Então, há que se ter esse cuidado. Doutora Andréa, em entrevista recente aqui, o doutor Antônio Amaral tinha nos falado a respeito também disso, e eu gostaria só de lembrar, na ocasião ele disse o seguinte: se você tem tendências de envolvimento partidário, político partidário, deixa a advocacia, peça a sua demissão com toda a lisura e vai exercer na plenitude esse direito. Concorda, doutora? Com certeza. Hoje Brasília já conta com 60 mil advogados, e é claro que é natural. O advogado, ele tem conhecimento dos atos, ele tem conhecimento jurídico, ele tem essa noção e essa incumbência justamente de defender o processo legislativo como um todo, defender toda uma comunidade. Então, se ele tem esse chamado, essa vocação, isso é natural que aconteça, isso representa uma eficiência para a sociedade, ele precisa realmente efetuar de forma legítima. Ele não precisa se valer das instituições como a Ordem dos Advogados, ou partidos políticos, ou situações que realmente se distanciam dessa autonomia para angariar esses votos nesse sentido. Então, realmente, quando há essa mistura, isso realmente acaba afetando a própria eficiência desse ato. Então, isso não é interessante. Tá certo. Doutora, agora nós vamos passar para um tema mais interessante para a nossa ordem. Como a doutora vê a atual gestão da seccional e das subseções aqui no Distrito Federal? Essa pergunta é realmente muito interessante e, realmente, eu gostaria de passar esse recado para todos os advogados, para os gestores de ordem, para que eles foquem seus atos na gestão. Porque ainda estamos em março de 2018 e eles estão ainda muito preocupados com o próprio processo eleitoral. Eles precisam focar nas promessas de campanha, nos compromissos assumidos com a classe que os elegeram. Eles não podem estar hoje preocupados em atender demandas, fazendo promessas e esquecendo da gestão interna, esquecendo do diálogo, esquecendo da classe da advocacia que hoje padece nos tribunais, no dia a dia tão difícil, esquecendo das prerrogativas. E isso não pode acontecer. Então, hoje, eles estão tão preocupados realmente com o próprio processo, no próximo nome e numa situação, eles estão esquecendo de que eles estão na gestão. Eles têm o compromisso de efetuar uma gestão transparente, de convocar toda a classe, efetuar realmente uma espécie de uma assembleia, de uma audiência pública, e as decisões são tomadas de forma sem ser transparente, sem ter efetivamente um alcance. As melhorias que eles apontam, que eles divulgam, principalmente nas redes sociais, não são experimentadas pela classe. O dia a dia está muito distante dessas melhorias que eles hoje apresentam. E, além disso, em relação às subseções, que estão absolutamente abandonadas, e é muito fácil defender essa autonomia das subseções no período eleitoral. Eles precisam atuar hoje. O que eles estão fazendo hoje para garantir essa ampla participação? Então, eu realmente me preocupo muito com todos esses atos de gestão, e eu vou mais um pouco além. Na verdade, hoje, não existe um diálogo, uma gestão participativa entre os gestores, entre o próprio núcleo de gestão. Claro que eu não vou cometer a injustiça de apontar isso para os demais advogados, para os conselheiros que estão ali no dia a dia tentando trabalhar. Eu conheço vários advogados absolutamente engajados, comprometidos e que tentam fazer uma boa gestão.
Todavia, esses atos praticados pelos advogados, eles sequer chegam para o núcleo de gestão, porque eles tomam decisões de forma isolada. Eles não consultam o conselho. Não existe. A gente fica se questionando quem efetivamente está ali ditando as ordens, apontando o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então, falta transparência dentro da instituição, que tanto prega pela transparência nos órgãos públicos, que tanto prega pelo respeito dos atos do advogado, que precisa defender as prerrogativas dos advogados. Hoje, eles não conseguem implementar isso internamente. E eu vou aqui relatar um fato, e agora, tão somente em relação ao que já foi posto na mídia, no dia 19 de outubro de 2017, quando, então, a atual vice-presidente Daniela Teixeira colocou uma perplexidade nas redes sociais, falando que o então presidente Juliano Costa Couto teria promovido um almoço em homenagem aos professores, ocasião em que ele teria oferecido brindes. E ela colocou: é um presidente candidato fazendo mau uso da instituição, gastando dinheiro da ordem, e ela sequer teria sido convidada. E ela apontou que teria sido um evento de campanha. Realmente, para a comunidade que assiste de forma perplexa a todos esses atos, surge a primeira indagação. Primeiramente, como que uma pessoa que está na gestão não consegue efetivamente fazer valer a sua opinião e construir aquilo que ela entende como efetivamente devido em todos os órgãos? E, além disso, se ela identifica um mau uso da instituição, eu questiono: houve a denúncia, houve a instauração de um processo para a reparação do dinheiro efetivamente mal utilizado? Ou não, apenas foi utilizado esse fato como uma situação para fazer um palco, e aí sim, de campanha. E até ouso até aqui defender o atual presidente, que ele falou: olha, não sou um presidente candidato, eu sou o presidente. Então, a nossa comunidade jurídica fica absolutamente perplexa diante dessa situação que uma gestão não consegue se entender. E aí eu questiono para todos esses conselheiros, enfim, a atual vice-presidente, todos que ali estão, que já estão há muitos anos, o que eles efetivamente entendem de gestão. Ou será que eles vão precisar de uma vida inteira para conseguir implementar todos os programas que eles entendem devidos? Será que eles vão precisar de uma encarnação inteira? Será que 3 anos não são suficientes? Estamos agora em março. Quantas medidas ainda precisam ser efetivadas? E eles estão ali se degladiando na conquista de um espaço. Enquanto isso, a comunidade jurídica assiste de forma entristecida, assiste de forma perplexa. Estamos ávidos por mudanças, por pessoas que realmente tenham projetos institucionais de fortalecimento da classe. E eu poderia parar aqui, mas eu vou falar mais um pouco. Gostaria de falar do relatório de aproveitamento das próprias comissões. Foi instaurada uma comissão de grandes eventos e a Copa do Mundo. Igualmente, a gente fica sem entender a utilidade e a finalidade dessa comissão. Se não bastasse isso, então a ordem enviou um ofício para o embaixador da Rússia, apontando que e pedia desculpa se algum advogado, algum conselheiro teria feito mau uso dessa posição, pleiteando algum benefício indevido. E aí expõe mais uma vez a gestão que não tem comando, não tem transparência. Então eles ampliam de forma absolutamente sem critério e não controlam se essas comissões estão se reunindo, como que as pautas estão sendo trabalhadas e se efetivamente há uma pauta, se há algum critério, algum relatório para apurar qual é a efetividade de tantas comissões.
e lançando ou simplesmente fazendo crer que o ambiente é absolutamente democrático, quando, na verdade, há uma absoluta omissão no controle dessas instituições. De nada adianta ampliar se não tem uma diretriz, se não tem um norte. E aí eu volto a falar, se não tem gestão, não são gestores, não tem habilidade. Muito bem, doutora. Só informando a senhora e aos nossos telespectadores de que nós estamos sendo assistidos por 23 países, dentre eles a Rússia, que a senhora acabou de citar, Afeganistão, Japão, Singapura, França, Itália, Inglaterra, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Colômbia, dentre outros. Doutora, diante desses fatos, diante dessa colocação da senhora, tem outra pergunta aqui, que agora parece-me que vai ser votado dia 27, doutora, se não me falha a memória, que vai ser votado a cláusula de barreira, tendo em vista que hoje, aqui no Distrito Federal, tem mais de 60% da nossa classe que é formada por advogados jovens. E, na maioria, doutora Andréia, muitos deles são muito bem preparados para a vida profissional. E hoje a senhora sabe que eles não podem votar. Se não for ultrapassado, se não for aprovada essa cláusula de barreira, eles não podem votar. Em outras entrevistas aqui, recentemente, com a doutora Daniela, com o doutor Antônio Amaral, nós discutimos essa questão e tanto a doutora Daniela quanto o doutor Amaral são a favor que seja aprovada essa cláusula de barreira. Até porque, doutora Andréia, você pode votar, você pode ser um senador, você pode ser um deputado, você pode ser qualquer gestor público e você não pode votar na sua classe. O que a senhora tem a nos falar a respeito disso, doutora Andréia? Na minha opinião, toda cláusula restritiva, ela precisa ser proporcional, ela precisa ter fundamentos idôneos suficientes que o garantam. Nesse ponto, quando a gente identifica a cláusula de barreira, a gente não consegue efetivamente identificar por que aquele profissional que já recebeu a habilitação pela ordem não pode se aproximar da gestão, não pode participar dos atos da instituição. Então, isso me parece absolutamente desproporcional e desarrazoado. E eu vou mais além. Será que a atual gestão não está assim hoje justamente porque os jovens advogados não estão lá opinando de forma ativa? Será que é isso que não falta? Inovar, trazer efetivamente aparelhos, consultas, que a gente possa ouvir a classe, ampliar o debate? Eu tenho certeza que se todos os jovens hoje estivessem lá, aqueles que já estão lá há décadas, não estariam fazendo um trabalho mais profícuo, mais eficaz. Porque o que eles tentam, na verdade, é intimidar o profissional, que tenta se articular para justamente resgatar a honra e a independência da advocacia. Porque cada advogado, quando recebe a sua carteira, faz justamente essa promessa, exercer os seus atos profissionais com autonomia e com independência. Imediatamente a entidade afasta esse profissional. Então, isso tem que acabar, como o próprio modelo eleitoral da ordem, sem eleições diretas, nessa composição absolutamente obscura e ditatorial. Muito bem. Até porque, doutora Daniela, na minha ótica, nós Andréia. somos... doutora Andréia, nós somos os guardiões do Estado Democrático de Direito, né, doutora Andréia? Então, nós teríamos que dar toda essa oportunidade para esses jovens advogados que estão aí. Doutora, a senhora falou aí na autonomia dos advogados. Doutora Andréia, eu gostaria que a senhora nos dissesse se é a favor da autonomia administrativa e financeira
das subseções? Eu acredito que cada subseção ela deve representar aquela comunidade, aquela região administrativa na qual ela está inserida. Eu posso colocar aqui como exemplo Taguatinga, essa grande cidade tão importante para Brasília. Hoje já são quase 250 mil habitantes e Taguatinga é responsável por quase 22% do PIB de Brasília, com 5 mil advogados aproximadamente. Logo, quando você lança uma subseção e aquela comunidade elege o presidente, o vice, e faz toda uma composição, realmente é muito estranho e absolutamente arbitrária a não outorga dessa gestão, dessa autonomia. E eu vou muito mais além. A própria seccional deveria adotar um modelo de orçamento participativo. Mais do que essa autonomia, todos os advogados deveriam ser convocados para participar, para acompanhar os gastos da seccional. Eu já sou advogada há 13 anos e eu não recebo nenhuma prestação de contas. Como que o dinheiro está sendo utilizado? Ninguém sabe. Então, eu sou absolutamente favorável à autonomia das subseções e eu vou além, eu sou favorável ao orçamento participativo. Muito bem. Doutora, a senhora tem conhecimento de que muitos advogados passam por sérias dificuldades financeiras. Inclusive, nas subseções, doutora, tomamos conhecimento, quase que diariamente, que foi estabelecido um critério lá da quinta-feira do pãozinho de queijo, ou quarta-feira algumas, ou quinta outras, e o fornecimento de um suco. E esse pãozinho, esse pão de queijo e esse suco, doutora, muitas das vezes tem sido para um número expressivo desses profissionais o alimento do dia. Então, isso é uma situação que a ordem precisa estudar, que os advogados estão passando por momentos difíceis, doutora. Então, isso todos, quase que diariamente, a gente tem escutado tem visto esses depoimentos e que nós precisamos tomar providências para que isso acabe e podemos atender dignamente os advogados de uma forma ou de outra, achar uma forma aí que os advogados venham ser contemplados com atendimento com um critério mais justo. O que a senhora tem a falar a respeito disso, doutora? Essa constatação ela é muito triste, mas ela realmente precisa ser enfrentada. Eu vejo esse projeto da Quinta do Pão de Queijo como uma medida, inclusive simples, do presidente da seccional, de se aproximar com a comunidade, de se aproximar com os advogados que estão ali, no dia a dia, nos tribunais. Logo, a seccional deveria adotar modelo semelhante. Por que eles não adotam o café com o presidente? Por que eles não se aproximam da própria comunidade? Então, isso demonstra que realmente a advocacia, nessa questão econômica e financeira, eles precisam focar no resultado útil e eficiente do processo. Os processos hoje, eles realmente começam e a gente não sabe como eles vão terminar. Então, é claro que se a economia local e no Brasil a gente enfrenta as dificuldades, isso com certeza vai refletir no dia a dia do advogado. Portanto, a gente precisa identificar formas de fortalecimento para o resultado útil do processo. E eu sou uma incansável defensora da conciliação extrajudicial, do diálogo, dessa interação. A gente precisa observar e utilizar o processo de forma mais útil e eficaz para os próprios clientes. Então, a partir daí, a gente vai conseguir movimentar a própria economia e conseguir realmente desenvolver a nossa cidade e ampliar o nosso âmbito de atuação, de uma forma menos voltada para o contencioso e de forma mais voltada para o consultivo e para a conciliação. E mais democrático, né, doutora? Com certeza. Doutora, hoje nós somos um contingente aqui no Distrito Federal. Parece-me que é o 3º ou 4º contingente de advogados do Brasil. 60 mil profissionais inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Nós não temos nenhum representante, doutor André,
na Câmara Distrital, na Assembleia Distrital, na Câmara Federal, no Senado. Nós não temos um representante, enquanto que as outras profissões, médicos, dentistas, policiais militares e civis, com um contingente bem inferior ao nosso, tem vários representantes nesses órgãos federais. Por quais razões a senhora verifica que nós não temos esses nossos representantes? Até porque, doutora, se fazer uma análise bem sucinta, 60 mil advogados, cada um na sua família, eles teriam ali 5 membros de cada família. Eles dariam um contingente de 300 mil votos. 300 mil votos nós podemos eleger um senador ou próximo, podemos eleger 2 ou 3 deputados federais e elegermos também um número expressivo aí de 5 ou 6 deputados distritais. Por quais razões nós não estamos conseguindo chegar verdadeiramente a esse contexto aí de elegermos os nossos verdadeiros representantes nos órgãos federais? Realmente, hoje temos esse potencial, com certeza, mas esse potencial tem que ser exercido de forma bastante legítima. Os advogados têm essa vocação e o conhecimento da defesa de todos os direitos. Por que não aplicar justamente pelo processo eleitoral, no parlamento, nas assembleias, de forma absolutamente legítima? O que não é possível é essa confusão de advogados que acreditam que eles podem efetuar uma gestão de ordem e, ao mesmo tempo, se lançar para um pleito eleitoral. Essa confusão realmente acaba afastando o voto por completo dos advogados. Então, um advogado ele vai votar em outro advogado que demonstre a vocação e o desenvolvimento, essa vocação para justamente defender a sociedade, pautando-se dos seus conhecimentos jurídicos. Mas não esses advogados que acreditam que eles podem, a partir de um domínio político e econômico, que eles realmente possam se valer da posição da advocacia, né, valendo-se da classe dos advogados, para se lançar a uma empreitada de uma política partidária. Claro que advogados que demonstrem de forma transparente e democrática essa vocação, com projetos, e que os projetos venham em primeiro lugar, antes de tudo, e não apenas na manutenção desse pseudo-poder, dessa manutenção, ou nessa manipulação da classe que já está cansada de ser enganada por essas pessoas que lá estão tão somente em benefício próprio. Então, isso a gente precisa identificar e, com certeza, de forma legítima, eu acredito que 60 mil advogados têm essa capacidade de indicar e de votar em outros advogados realmente aptos. E não advogados, viu, doutora? Eu gostaria de dizer para a senhora, doutora André, e não advogados de plantão, que aparecem aí e depois são levados aí são envolvidos em operações famosas aí, como operações Draco, aí, que tem profissionais aí envolvidos, e estão ali de plantão, advogados de plantão, dizendo que representam a classe. Eles não me representam e não representam a classe, que isso fique bem claro, né, doutora? Que envolvido com falcatruas de toda a ordem aí, e que sejam... E nós vamos ter essa oportunidade aí, doutora, aproveitando esse momento que a senhora está nos dando esses esclarecimentos. Nós temos um momento único esse ano, doutora, que é fazer uma asepsia na política brasileira e tirar todos esses maus políticos que vêm envergonhando o país afora. Uma vez que a corrupção vem escorrendo pelos palácios de governos estaduais, federal, estaduais e municipais, enquanto que a sociedade está aí à mercê com a educação, a saúde e a segurança na UTI,
CCI, Centro de Criatividade Infanto Juvenil, um mundo de conhecimento. Conheça os benefícios de estudar em uma escola de estrutura única e que oferece ensino de qualidade. CCI, 401 Samambaia Sul, Distrito Federal. Telefones 3048-8200 e 9115-5707. CCI. Na Central Elétrica e Ferragens da 314, você vai encontrar materiais elétricos, hidráulicos e ferragens em geral. Além disso, argamassa, cimento, reparos para registros e torneiras e grande linha de parafusos automotivos. Central Elétrica e Ferragens, QN 314, Conjunto 3, Lote 4, Samambaia Sul, Distrito Federal. Telefone 3358-7506. Central Elétrica e Ferragens. Primeiro lugar absoluta. Tivemos um problema técnico aqui, mas já foi resolvido e estamos voltando aqui à apresentação do nosso programa, Uma Conversa Legal. Doutora, a senhora com um vasto currículo, um currículo invejável, sendo pós-graduada em várias áreas e mestranda em políticas públicas, com conhecimento e know-how na advocacia pública, a senhora é pré-candidata à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal? E se for, tem um projeto elaborado para uma gestão diferenciada da atual e conta para isso com a participação de um grupo de profissionais notáveis em todas as áreas para a elaboração de um programa arrojado para a advocacia com a finalidade de restabelecer o verdadeiro direito e respeito à classe? Essa pergunta ela tem sido feita por vários colegas de profissão e eu posso afirmar hoje que eu faço parte de um grupo bastante forte que tem acompanhado a Ordem. E ainda não estamos no momento de lançar nenhum nome. Temos várias advogadas e advogados aptos ao exercício dessa função. Mas, primeiramente, precisamos pensar em projetos que fortaleçam a classe, que fortaleçam a instituição e que pensem efetivamente no dia a dia da advocacia. Portanto, a tempo e modo e no momento oportuno, tudo isso será apresentado para a comunidade jurídica. Ainda não estamos nesse momento, mas é claro que, quando eu me tornei advogada, eu tenho a obrigação de zelar por todos os atos. E a gente não pode simplesmente assistir a essa gestão absolutamente ineficiente. Então, claro, diante do meu grupo, somente se necessário for, mas tudo a tempo e modo, porque é claro que ninguém deve ter o sonho ou o projeto de se lançar presidente ou presidenta como se fosse um capricho pessoal. Então, hoje, na verdade, se trata de uma obrigação da comunidade repensar, apresentar projetos e buscar essa ampla participação. Então, eu espero que, ao longo desse ano, vários candidatos venham a compor todos esses grupos, porque a gente precisa, efetivamente, de renovação. Muito bem, doutora. Doutora, nós já estamos chegando ao final do nosso programa e eu vou abrir aqui um espaço para as suas considerações finais. Primeiramente, eu agradeço muito essa oportunidade de ter vindo aqui, de justamente chamar essa classe da advocacia que precisa observar o que está sendo feito, que precisa entender e questionar todos esses atos que afrontam o exercício da nossa profissão. Então, todos esses ambientes, eles são importantes e a gente precisa pensar no futuro da nossa instituição. Então, eu agradeço muito o convite, toda a equipe, porque, efetivamente, ao longo desse ano, eu espero que a gente possa aprofundar esse debate e buscar resultados. Isso. Só mais uma pergunta que me foi feita agora, doutora, pelo ponto. A senhora está aberta a composições com a atual diretoria ou com alguém da diretoria? A senhora ou com outras lideranças que não as suas,
para fazer uma composição? Na verdade, eu não acredito no potencial de gestão, na capacidade dos atuais presidentes, da vice, desse núcleo que lá está. Eu acredito realmente na necessidade de mudança. Eu acredito que toda a conciliação, toda a junção nesse momento, que visa afastar o próprio processo democrático da discussão, que seria absolutamente mais cômodo, eu não acho importante. Portanto, eu acredito que todos os advogados, eles precisam realmente se organizar e enfrentar, e que venham várias chapas, e que venham vários candidatos. Então, hoje, realmente, eu não vejo com simpatia essa coligação com a atual situação. Esse não é o propósito. A gente precisa realmente resgatar e identificar profissionais capazes de conceder e empregar a autonomia da ordem, daquilo que a gente realmente precisa do nosso dia a dia. Existem tantas pessoas capazes que estão aí realmente assistindo de forma lamentável a atual gestão. Então, na minha opinião, eu acho que o ano vai ser realmente bastante intenso para todas essas discussões, mas, a princípio e a priori, eu acho que essa coligação realmente ela afasta justamente a necessidade do debate, a necessidade da proposição de projetos eficazes e inovadores, porque a gente precisa de mudança. Muito bem. Doutora Andréia, eu agradeço a gentileza da entrevista e os esclarecimentos trazidos ao nosso público, notadamente aos advogados, e coloco o programa à sua disposição para discutirmos esses e outros problemas com soluções concretas para a nossa classe, hoje bastante sofrida. Encerro o programa com a seguinte frase: vamos construir pontes e não abismos. Muito boa noite a todos que nos assistiram no Brasil e no mundo, agradecendo pela audiência e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, e com certeza Deus quer. Meus parabéns, doutora Daniela, doutora Andréia, muito obrigado. Eu que agradeço muito o convite. CCI, Centro de Criatividade em Foto.